Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paramos, acho que foi na quarta-feira, né? Não me lembro, acho que foi quarta-feira. No versículo 50. É quarta-feira, 11/5/22. Aí eles tiveram assim ontem, o Daniel, né, o Antônio, o menino, vieram logo cedo aqui, conversando bastante. Conversamos, perguntamos para ele, firme, ele está animado, o menino. Já foi passado lá em casa ainda, inclusive lá em casa, né? Até tarde, né? Deu aquela chuva. Aí eles falaram para vocês que amanhã de cedo estavam aqui. Não sei não, mas... Eu falei com ele, eu vou sair, mas... eu vou sim. Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então Paulo aqui já deixando claro aqui para nós, como nós já aprendemos já, como que vai ser isso, né? E primeiro, vamos recordar que ele disse, falando para os irmãos, né, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós, desse corpo físico, os salvos de agora não vão herdar o reino de Deus com esse corpo. Nós só entendemos que vai herdar o reino de Deus no milênio com esse corpo que nós estamos, aquele que foi salvo na última hora. Que é salvo não foi pela fé, não foi se encontrado antes de tocar a última trombeta, ou tocar a última trombeta. Se ele já foi salvo antes de ver Jesus, se pela fé ele creu, então ele não vai provar a morte. Mas não vai entrar, ele não vai morrer, não vai ser sepultado. Mas ele vai ser transformado na vida, fechar de olhos, como tu lembra. Aquele que tiver salvo antes, aquele que não for, ele vai entrar, que salvo pela vista, ele vai entrar como nós estamos aqui. Aí é corpo e sangue. Só que eles, a gente pensar bem, nunca pensei dessa maneira, né? Mas vamos notar, vai ter uma divisão. Eles vão fazer a parte do reino, mas não vão estar nesse reino de glória que vai estar aquele corpo glorificado. Mesmo vivendo tudo junto, eles vão ter um privilégio de não, como muito melhor do que aqui, que eles vão viver mais, eles vão ter um rei, um governo justo, que é Jesus. Ele vai governar tudo. Ele vai governar tanto. O corpo glorificado é os corpos glorificados. Vão estar junto com Jesus. Aqueles não morrem mais, não casam, são como os anjos, não tem separação de sexo. Não, corpo glorificado igual de Jesus. E aqueles do outro lado,
que vai ter, porque vai ter relação, vão ter contato, como estão hoje, porque vai nascer filhos. Vai ter muita. Aí os filhos, por isso que vai ter ímpio lá no milênio. Depois de estar lá. Não entra lá no reino que Jesus disse para Nicodemos. Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Então, esses vão ser nascidos na última hora, mas só que eles não vão ter o privilégio de ter o corpo glorificado. E um restante dos judeus e muitos gentios de fora, vai ter gente de toda a raça. Então, aí depois no versículo 51, ele fala: eis aqui vos digo um mistério. Para muitos é um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormiremos, aqui vê que a morte não some, a pessoa está dormindo. Ninguém vai morrer. Nem todos, Paulo está dizendo, nem todos vão dormir, vai morrer. Porque os que estiverem salvos na época, vivo, então ele não vai morrer, ele vai ser transformado. Então muitos crentes não morrerão, mas então, só que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, os que estiverem vivos na volta de Cristo, embora esses crentes não sejam ressuscitados dentre os mortos, que ressuscitados é os que estão mortos, e eles que estão mortos, e aquele vivo, então eles não vão ressuscitar, porque ele não morreu, só que vão ser arrebatados, transformados, num abrir e fechar de olhos. Arrebatado que rebata, vai tirar, que naquele momento, quando acontecer isso, né, dá a entender tudo isso a Bíblia, que Jesus ainda no alto, assim, que sobe para encontrar com ele. Ele arrebata, só depois que ele desce. Mas na descida não existe mais os ímpios. Os que não aceitaram já acabou com tudo, já derrubou tudo. E aí Jesus estabelece o milênio dele. Porque nós vamos entender isso bem certinho quando nós estivermos lá. Vamos saber, por enquanto nós sabemos, é pela fé, o entendimento nosso, ninguém chega no entendimento como deveria ter, mesmo nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está habitando num vaso de barro. Cada um tem a sua limitação de conhecimento, não vai mais longe, menos. Então nós sabemos que eles também serão transformados e receberão corpos imperecíveis e imortais, esses que vão ver Jesus Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, ali assim. E o versículo 52 ele fala: num momento, num abrir e fechar de olhos. Veja que rápido que é, uma piscada assim. É tão rápido. Isso é o plano de Deus, a mão de Deus. Antes. Esse antes aqui, pesquisa que é diante, da última trombeta. Quando a última trombeta soará, quer dizer, tocar. Por quê? A trombeta soará. É a última trombeta. Vai tocar. E os mortos ressuscitarão. Olha bem, naquele momento, é a mesma coisa que está convidando. Sai para fora. Porque os espíritos, os santos que estão lá, vêm junto com Jesus. Sairão para fora. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí não vai morrer mais, não vai corromper mais. É um corpo glorificado, é outro corpo sem sangue nem carne. Aí ele fala: e nós, Paulo contando nós, e o que estiver vivo na época, seremos transformados. Agora, quanto tempo leva para que ocorra esta mudança? Não tem como uma piscada de olho, um abrir e fechar de olho, que vai acontecer isso. Toque da trombeta, que é a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Os santos, quer dizer, os crentes, cristãos,
os santos, mortos, cristãos, mortos, corpos que estão com os corpos lá mortos, vão ressuscitar sem a natureza pecaminosa, com os corpos novos glorificados. Porque a natureza já morre, junto com o corpo, a natureza velha. A nova, que é a natureza divina, que tem um espírito nascido novo, ele vai subir, vai com Deus, com Cristo. E a natureza velha, ela vai morrer junto, e ela não ressuscita. O corpo ressuscita, mas a natureza não ressuscita, a carne não ressuscita, os sangues aí, né, vai ficar. Então, corpo glorificado. 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse que é corruptível, o corpo. Ele fala, convém que este corpo, que é corruptível, que corrompeu, que isso aqui ele vai corrompendo, ele vai se revestir com outra roupa, outro corpo, que não morre mais, que não vai corromper mais sem isso. E que isto que é mortal, olha falando, o mortal que é o corpo, ele fala do espírito. O convém que isto que é corruptível se revista incorruptibilidade. E que isto que é mortal, o corpo nosso que é mortal, se revista da imortabilidade. Então o corpo vai ter um corpo glorificado e não vai mais morrer. Interessante isso. Como que Deus faz as coisas, tudo no plano de Deus tão bem para nós. Um plano, irmãos, que a morte é o salário do pecado, nós falamos disso. O salário, o pagamento do pecado é a morte. Então por isso que todos morrem, ficam doentes, sofrem, porque é causado pelo pecado. O pecado está. Quando o pecado entrou na raça humana, então está sujeito a tudo, os mais incluídos. Morrer, todo morre. Até então, na vinda de Cristo, este corpo vai ser transformado. Ele não vai herdar o reino do céu. Esse corpo que nós estamos é com outro corpo. Então, um corpo glorificado, sem a velha natureza, sem a natureza diabólica, e não está sujeito à morte mais, nunca morrerá, está livre da natureza pecaminosa, vivendo para sempre com Jesus Cristo, vivendo para sempre na glória com Ele. 54. E quando isto que é corruptível, só que Paulo vai detalhando bem para a gente entender. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á palavra que está escrita lá em Isaías 25, versículo 8. Tragada foi a morte na vitória. Lá em Isaías fala, aniquilará a morte para sempre. O profeta já disse isso. Quer ver? Olha aqui, versículo 25, versículo 8, Isaías. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio de seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Você veja só aqui Isaías, o profeta, falando que vai ser aniquilado, apagará a morte para sempre. E vai enxugar todas as lágrimas. E vai lá, o cristão não vai ter tristeza, não vai ter choro. Hoje chora por morte, chora por sofrimento, por dor. Não. Vai em Deus, o Senhor Deus,
enxugar. Esse Deus aqui está falando, Jesus, ó. E todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor diz, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Então aguardava a vinda dele. Por que as testemunhas de Jeová não olham para isso? E o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Ao 10. Porém, a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele como se trilha a palha no monturo. Estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. Se abaterá a sua altivez com as ciladas das tuas mãos, como o nadador nada, como Canoe usou essa figura. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, habitê-las-á e derrubá-las por terra ao pó. Então nós vemos aqui que diz lá em Isaías e aqui. Então a natureza divina ela está controlada completamente. A natureza divina está. Ela não vai ter a natureza velha para poder atrapalhar. Porque na nossa vida nós estamos agora, a natureza velha atrapalha a natureza divina trabalhar. Então ela estará controlada completamente pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo hoje, ele não força. A natureza divina, a natureza velha, diabólica, atrapalha. Então as vantagens máximas da cruz serão então nossas, todas as vantagens, das quais já temos como primícia, como diz em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Então aqui no versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então o apóstolo Paulo aqui, pela fé e sendo inspirado pelo Espírito Santo, olhando para o futuro, olha o tempo que faz, e regozijando-se nesta próxima e grande vitória que um dia iremos ter, inclusive ele. Então ele fala que o pecado foi para sempre expiado na cruz do Calvário, que levou o aguilhão da morte. Então Jesus, ele venceu a morte lá na cruz. Ele fala, onde está o inferno, a tua vitória? Então, devido à morte de Cristo na cruz, foi conquistada da tumba a morte. Não é mais o terror a morte não é mais terror. Tudo devido ao que Cristo fez na cruz, Colossenses 2, 14 e 15. Então a morte para nós, o corpo, a morte não é um terror, você temerá o que vem depois da morte. A morte ela é o salário do pecado, todos têm um certo medo da morte, mas não precisamos ter medo da morte, porque a morte ela vai existir, ela vai vir mesmo. Sabemos que vamos morrer, mas sabemos que vamos ressuscitar com Cristo. 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Na realidade diz que o aguilhão da morte é o pecado, pois as palavras, o pecado se refere à natureza pecaminosa, que ocorreu na queda e tem como resultado a morte, Romanos 6, 23. A morte é o salário do pecado. E a força do pecado é a lei. A lei que lei? A lei de Moisés, que definiu o pecado e deu ênfase em sua pena, que é a pena de morte, que é o castigo do pecado, a pena de morte. O castigo do pecado é a morte, a pena de morte.
Então dá em Colossenses 2, 14 e 15. 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo fala, mas graças a Deus. Esta vitória foi ganha exclusivamente na cruz. Se Cristo não tivesse passado pela cruz, nós não teríamos essa graça. E a ressurreição confirmando o que foi feito. A ressurreição ratificando o que foi feito na cruz. A ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscitou, então ele confirmou. O último versículo, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o apóstolo Paulo encerra aqui, nós estamos incluindo nessa lista aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes e constantes, sempre em Cristo, não permitindo que a sua fé, que a nossa fé, ele falando a vossa fé, se mova deles, fazer que a fé desacredite de Cristo, sair de Cristo, compartilhando com outros, compartilhando a sua fé com outros deuses, outros seres. Então, a respeito do que Jesus fez, então a fé nossa está firme, quanto à sua vitória grandíssima na cruz. Então, Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está proclamando que a palavra de Deus sempre trará resultado glorioso, ou gloriosos. 1 Coríntios 1,18. Podemos facilmente desencorajar, pensando que o nosso trabalho, o nosso labor, o nosso sofrimento pode se reduzir-se em nada. Não, ele disse, não é vão no Senhor. Mas podemos relembrar nas promessas de Deus. Lembrar e confiar nas promessas de Deus. Ele fala em 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante. Ora, por causa do ensino falso e de várias tentações, a esperança da ressurreição deveria encorajar os cristãos lá em Corinto, em face do ensino falso que estava correndo. Então poderia deixar os cristãos perder a esperança da ressurreição, fazer com ele. Então, mas os crentes de Corinto, então Paulo estava exortando eles para eles perseverarem na fé de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Contudo, a exortação para que se tornarem firmes na fé no Senhor, que não é em vão. Então ele não envolve impossibilidade. Pelo contrário, os crentes de Corinto deviam ser plenamente ativos na obra do Senhor. Então hoje também muitos crentes de Corinto, nós aqui, devemos ser ativos na obra do Senhor, sempre estar na obra do Senhor. Então esse capítulo terminou. Mas vamos então dar um início no capítulo 16, que aqui no capítulo 16 ele fala completamente um assunto diferente. Ali ele tratou do assunto da ressurreição, encorajando todas as pessoas, que se nós não levemos para trás, se os mortos não ressuscitassem, seria nós os miseráveis, o maior miserável deste mundo, se os crentes não ressuscitassem, Cristo não tivesse ressuscitado. Porque nós deixamos o mundo, os prazeres do mundo, da carne, de tudo o gosto, para seguir esse Jesus. Se é assim como que vocês estão pensando, nosso Paulo raciocinando assim, então nós estamos tudo perdido. Estamos perdendo tempo na nossa vida.
Se morreu, acabou. Morreu morto, não ressuscita. Fala, mas não. Graças a Deus, Cristo ressuscitou dentre os mortos e nós valemos apenas seguir a Ele. E aqui no versículo, capítulo 16, ele vai falar da coleta para os crentes de Jerusalém. Por que o apóstolo Paulo preocupou tanto? Ele aqui nós vemos que ele escrevia carta, então ele pedia que a coleta, ajuntando um fundo, sabe? Um dinheiro, uma oferta, para levar para Jerusalém, os crentes de Jerusalém, naquela época da perseguição, ela estava sendo tão grande, estava tão recente, por causa de Cristo, a crucificação de Cristo, a morte de Cristo. Então ele está passando necessidade, talvez o pessoal não dava serviço, não de ajudas. O que o apóstolo Paulo recorreu para a igreja. Então ele combinou, quando cada igreja junta, arrecada uma oferta, tudo para depois ele ou outros levassem lá em Jerusalém para os pobres, para os cristãos que estão passando necessidade. Então isso é bíblico. Hoje é diferente. Hoje os cristãos, se vai passando uma necessidade, a gente analisando bem, e então a igreja deve levantar um fundo para poder ajudar. Não como lei, seguindo, mas você olha para o cristão. O cristão, às vezes, ele deixa de por exemplo, assim, tira o dinheiro de uma coisa necessidade e vai comprar algo que não tem necessidade. Às vezes ele deixa de pagar o supermercado ou qualquer outra coisa para comprar uma televisão cara, ou um telefone, um celular caro. Então quer dizer que aí ele não está desequilibrado a necessidade por outros motivos, por servir a Deus. Então o caso era esse, ele estava sendo perseguido, por causa do sofrimento sofrido, padecendo pelo Evangelho, ficaram numa situação difícil. Então Paulo pediu. Então aqui, ora, versículo 1, ora, quanto à coleta, para a coleta que se faz ao santo, fazei vós também o mesmo que ordenei para as igrejas da Galácia. Então refere-se aqui a este assunto, que é de responsabilidade de todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele responsabilizou todas as igrejas, com base em 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 1 e 4, e Romanos também 15, 25 e 27. Parece que um dos propósitos da terceira viagem missionária de Paulo era de ajuntar fundos para isso, das igrejas gentílicas para os crentes judeus na Judéia, que estavam padecendo necessidade, talvez em resultado da perseguição. A perseguição é cruel. Hoje ninguém está sendo perseguido por causa do Evangelho. Perseguição humana não tem tanto, mas o maligno persegue aquele que está trabalhando. Então por isso, e ao que tudo indica aqui, que Paulo já havia falado para os crentes, aos crentes coríntios, sobre esse projeto em sua epístola anterior, versículo 5, capítulo 5, 4, 9. Eles tinham pedido maiores informações para o apóstolo Paulo e talvez tivessem expressado reserva a respeito disso, já estava pronto. No primeiro dia da semana, versículo 2, vamos notar bem, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então o apóstolo fala, olha, eu não quero participar de que está tudo pronto. Por exemplo, ele é um apóstolo, ele tem autoridade. Então, como se ele era um visitante, ele vinha lá. Então falou, olha, não faça isso quando eu chegar. Então a referência que é o domingo, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana hoje, é o domingo. Então aqui a referência aqui é o domingo, o dia no qual o Senhor ressuscitou, veio a encontrar, o Senhor ressuscitou, veio encontrar-se com os seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 20,
versículo 1, 9 e 26. Também o dia do Senhor em Apocalipse 1, versículo 10, Atos 20, versículo 7. Então indica que os cristãos primitivos se reuniam aos domingos para partir o pão. Ao domingo à noite, partir o pão. Agora os irmãos devem lembrar, pensar bem, que dia que seria isso hoje? Qual é a hora? Falando do primeiro dia, domingo, está falando domingo, mas no primeiro dia da semana. Então os cristãos eles reuniam para partir do pão, no primeiro dia da semana. Quer dizer que no horário deles, dos judeus, o dia posterior começava às pôr do sol do dia, não era assim? Das 6 horas. Então, quer dizer que hoje, no sábado, depois que o sol põe, já não é sábado, hoje seria o domingo. Então, quer dizer que nós estamos celebrando a ceia do Senhor corretamente com esse ensino. Não é na quarta-feira, não é. Se vai celebrar assim no domingo à noite, então não está no segundo dia. Então levemos isso aí. Então, que fazia para parte da adoração, parte do culto. E teria sido apropriado designar aquele dia para reunir as oferendas, as ofertas. E quando tiver chegado, Paulo falou, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Ele fala, chegado aonde? A igreja em Corinto. A congregação, os crentes, aquela igreja em Corinto, selecionaria a igreja, uma ou duas pessoas para levar esse dinheiro a Jerusalém, aqueles escolhidos pela igreja. Então a igreja local, então é a nossa igreja, a igreja batista local, é independente, por isso, a igreja local, ela que decide, a igreja vota, teve votação, então a igreja que seleciona uma dessas pessoas para enviar essa coleta e escolher as pessoas. E se vos valer, 4, e se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Apóstolo Paulo, se vale a pena, se valer a pena, se for valorosia ou for usado, se for, vamos dizer assim, se eu for usado, for lucro, se for favorecido, que vale a pena, que eu também vá. Então, estou disposto, irão comigo. Nesse momento, parece que Paulo não está seguro de ir a Jerusalém com esta oferta, mais ou menos. Mas se for valer a pena, eu vou. Entretanto, quando ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios, decidiu ir como havia dito, estes homens o acompanharia, na 2 Coríntios, lá 1,16, Romanos 15, 25. Sim, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. O irmão Demo falava isso quando morava em Bauru, eu lembro dele sempre disso. Então, quando conversava com ele, ele falava só, quando o irmão vinha aqui, lembra, passa na Macedônia, para depois ir na sua casa. Sabe o que é que ele dizia isso, né? Vem, passa na igreja, visita a igreja. Irmão, é muito estranho, olha bem para você ver. É muito estranho um irmão, ele ir numa cidade, ele tem um parente e tudo, ele não ir visitar a igreja. A igreja não é a igreja que ele faz parte, é uma igreja irmã da igreja dele. Se eu ir lá em Bauru e chegar, hoje é o dia de culto, eu não dá uma visitar a igreja que eu fiz parte. Eu estou, num certo sentido, eu estou um pecado.
de omissão, vamos dizer assim. Eu poderia e eu não fiz, eu não cometi um pecado, mas eu pequei. Então nós devemos, e vice-versa, se vem um irmão de lá que vem, não vem na igreja, então, o apóstolo Paulo diz, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo visitando as igrejas dessa região. Vamos visitar as igrejas. O apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, ele não era pastor. Mas ele estava acima de tudo, era um apóstolo, que tinha uma autoridade, ele poderia envolver na igreja. Nós não podemos, eu quis escrever uma carta para a igreja memorial, a igreja de Santa Cruz e tal, não podemos, exortando a igreja de algo lá. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha essa autoridade, ele era o organizador da igreja, e mesmo que nós organizamos a igreja, não temos essa autoridade. Você vê que ele exortava por carta. Apóstolo Paulo, pela carta desse, nós vamos notar bem, exorta a nossa igreja aqui no Birajara e as outras igrejas. Então ele ia visitar as igrejas, sem demora, passar um pouco de tempo em cada uma das igrejas. E bem pode ser que fique convosco, versículo 6, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Então acredita-se que precisava passar mais tempo em Corinto que em outro lugar, pelo menos neste então, etc. Que em outro lugar talvez não tinha tanta necessidade como tinha ali. Os coríntios, aquela igreja, lhe ajudariam com as finanças, ajudaria o apóstolo Paulo. Porque não vos quero agora, ao 7, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo. Olha o que ele falou, se o Senhor permitir. Então o apóstolo Paulo usou isso aqui, eu não quero ir de passagem rápida, eu quero ficar com vocês algum tempo. Mas quando vier, esperava que ficasse ali por alguns tempos. Então ele estava dizendo isso. Ao versículo 1: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Este versículo deixa claro que Paulo escreveu esta epístola em Éfeso e pretendia visitar Corinto por via terrestre. O que os usava aquela vez? Não tinha carro, com certeza não tinha, né? Naquele tempo. Não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha avião, também não tinha avião, não tinha trem, não tinha bicicleta, normalmente ele chega ali, não tinha ônibus, o que é que tinha? Cavalo a pé. Camelo, lembrei de camelo. Camelo, o animal tinha, era usado. Jesus andou jumentinho, né? Jesus então ele dizia, ia pelo norte, em redor do mar Egeu, tanto em Atos capítulo 20, versículo 1 e 2, quanto 2 Coríntios 2, 12 e 13, indicam que ele cumpriu esse plano. Mas o que Paulo não previa nesta ocasião foi a necessidade anterior de fazer uma breve, desagradável visita a Corinto. Pouco depois de ter escrito a 1 Coríntios 2, também Coríntios 1, 23, diz: Paulo está escrevendo um pouco antes da Páscoa judaica. E tem a intenção de partir de Éfeso depois da festa judaica do Pentecostes, um período de 2 meses. Por quê? Vamos parar no versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Olha, refere-se à extensão do Evangelho. Abriu uma porta grande, ele está dizendo, olha, porque uma porta grande e eficaz se abriu para mim. Mas há muitos adversários.
Muito trabalho, com dificuldade. Você quer ver a dificuldade, você está no lugar trabalhando. E tem muitos adversários no Evangelho. É mesmo que você está trabalhando numa obra, tem muitos inimigos, muitos adversários que não gostam de você, do seu jeito, do seu sistema, do seu trabalho. Então, isso aqui refere-se à extensão do Evangelho. E há muitos adversários, aqueles que se colocavam contra o seu ministério. Precisava ter sido muito. Tinha muito no seu caminho, que veio no caminho. Hoje está difícil e não está, porque você leva o Evangelho verdadeiro com dificuldade. O Evangelho. E tem os falsos, muitos. Então é difícil da pessoa hoje converter a Cristo, seguir a Cristo, acreditar, porque a saída deles é essa. Então tem muitos que podem notar bem que a nossa pregação, o nosso Evangelho, não bate com fé de outros evangelhos. Sempre tem coisa diferente. A porta, o caminho é mais largo. A porta é larga. Já fica satisfeito de fazer parte de uma igreja, mas tem que fazer parte de Cristo. Amém? Então, por dia, se Deus permitir, continuaremos essa epístola aqui. Vamos orar, amado Deus e Pai, agradeço a Ti por mais esta oportunidade esta manhã. E muito obrigado por tudo, somos gratos a Ti, que possamos estar à noite aqui novamente, Pai, para cultuar o Teu santo nome. Em nome de Cristo, te pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Quem vamos cantar? Então. O outro. E cantar um irmão com a mão, não vou cantar o seu
Espírito